Esse aqui não é um papo cabeça, esse é um papo alma, um papo coração. É verdade. Vocês que estudam, traduzem, dedicam a vida a interpretar e aplicar a Bíblia, conseguem resumir numa frase o que é a Bíblia? Um livro de raríssima beleza e absoluta profundidade, tratando de todos os temas da nossa vida de um modo que quem por ela se basear vai se dar bem. Acrescenta? É o registro do toque da eternidade dentro da finitude do tempo que mexe com a vida e o coração das pessoas e tentam traduzir isso em palavras que permanecem como referência para o indivíduo e para a comunidade da fé e serve de luz para a caminhada da civilização. Se você pensar numa tradução tão antiga, num Brasil que é um país com sérios problemas de leitura e interpretação de texto, o brasileiro tem acesso ao sentido da Bíblia ou ele pode cair presa ingênua de mitificadores oportunistas? Olha, o desafio de traduzir o texto, a gente tem que entender que você está falando de uma cultura milenar, diversificada. Você mencionou hebraico, na verdade tem hebraicos, tem aramaico, tem gregos. E aí lidar com tudo isso e ter acesso ao que a arqueologia, o que a linguística, a ciência traz para a gente é fundamental para você, de fato, ir atrás. Vocês comentaram, por exemplo, essa questão da palavra negra, que no hebraico originalmente é shorá. Por que ficou com uma outra interpretação? Porque ela teve um viés europeu na leitura. E aí, o que a gente vai descobrir nesse cenário é que, de fato, se a gente não entende esse cenário e não traz uma tradução que é pertinente à intenção original do autor, claro que isso pode cair na mão de gente de mau direcionamento consciente ou inconsciente para trabalhar com a fé da maneira indevida, com certeza. Pastor, uma das grandes renovações que o crescimento evangélico trouxe para a sociedade brasileira, para muitos, a Bíblia foi o primeiro livro. A primeira geração de uma família que adquiriu o hábito da leitura pela Bíblia. Mas aí, como é que existe uma leitura crítica, é uma leitura direcionada pelo pastor? Mais uma vez, podem ser presas inocentes? Biel, a minha tese, daí esse meu trabalho, é que o texto bíblico, ele é simples. Só que, quando foi traduzido, e sempre que for traduzido, tem que se levar em conta que a língua muda. Não é? Você, quando escreveu o seu primeiro livro, você não escreveria agora do mesmo modo, porque mudou. Então, quando nós temos uma tradução que pode ser literal, como Almeida, ou mais livre, como a mensagem, como a prazer da palavra, eu entendo que aí você chega mais perto da intenção do autor. Por quê? Como é que você toma uma metáfora? Vou dar um exemplo aqui muito claro. Jesus disse assim, na versão tradicional: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ora, ele disse, felizes Como são... assim? Ele disse, felizes são os que promovem a paz. E agora ele veio trazer a espada. Ali, espada é uma metáfora para a decisão. Eu vim trazer uma decisão. Então, uma boa tradução não pode traduzir espada, tem que traduzir No entanto, decisão. essa é a tradução consagrada. E aí as pessoas fazem o uso indevido do que a Bíblia não disse. Jesus não disse isso. Você acha que é razoável, alcançável, querer fazer uma tradução neutra da Bíblia? Uma tradução ateia da Bíblia? Se é um ser humano que faz, sempre será um trabalho humano. Até agora, a inteligência artificial, que eu saiba, não traduziu a Bíblia. Mas ela também, nesse sentido, seria humana. Seria a né? mesma coisa. Porque é por isso que a coisa linda na Bíblia é que você tem uma tradução, depois vem um e diz, espera aqui eu posso melhorar aqui, e aí nós vamos crescendo. Para mim, o mais importante é a gente ter uma confiança de que aquilo que nós lemos hoje, seja numa versão tradicional, literal, seja numa literária mais livre ou parafraseada, que nós estamos lendo os mesmos livros, claro, não no detalhe da palavra. Antigamente não tinha pontuação, não tinha letra minúscula, não tinha maiúscula, não tinha título de livro, não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha nada disso. Mas
conteúdo essencial é o mesmo. Na Bíblia tem o trecho da carta de Paulo a Timóteo, trecho explosivo. Não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em sujeição, disse Paulo a Timóteo. Israel tomou liberdades na tradução e disse assim: não me incomodo que as mulheres ensinem, desde que não pretendo subjugar os homens. Isso é uma tradução ou é uma interpretação? É uma tradução. Gastei anos só nesse versículo. Li inúmeros livros. Pesquisei profundamente. Desculpe a falta de modéstia. Não, eu estou te provocando para você, para isso mesmo. E concluí que ou algumas cartas de Paulo, até o Lourenço mencionou isso, não são de Paulo, porque o que ele diz está em contradição com o outro Paulo. É um caminho que eu não aceito, não é a minha perspectiva. Eu acho que todo o Corpus Paulino, conjunto das cartas de Paulo é de Paulo, em épocas diferentes da vida dele, num espaço aí de aproximadamente 20 anos ou 25 anos. Então, ele não se contradiz. Uma pessoa não pode se contradizer. Ele coloca as mulheres lá no alto. Você pode ver as cartas em geral, as mulheres estão no topo. E agora diz mulher não fala na igreja? Então, aí eu fui buscando as palavras, os vários sentidos da palavra, cada palavra, e concluí que o que ele quis dizer é que ele não se importa com essa questão. Então por isso que Mas a palavra final foi de sua mulher. Certamente. E eu assinei embaixo e coloquei meu nome na capa. Deixei no ar essa pergunta se essa discussão, entre aspas, secular sobre a tradução da Bíblia pode arranhar esse caráter, né? A palavra de Deus, o dogma pode ser arranhado? Para uma pessoa que gosta desse tipo de, vou usar uma palavra mais moderninha aí, treta, sim. Mas para as pessoas em geral, não. Eu tenho muita dificuldade. Mas as redes sociais vivem de treta. Vivem disso. Eu tenho muita dificuldade. É a razão de ser. Na minha versão, não tem a palavra treta. Ótimo. Mas estou pensando em Na colocar. próxima já vai ter. A revisão vai ter que ter. Porque se eu dar uma palavra realmente de uso muito geral. O meu problema é quando alguém pega uma teoria. Por exemplo, um dia eu li um livro de um Jean-Dominique Rostand. Ele fala assim: no mesmo dia em que Pilatos entrou em Jerusalém com seu cavalo imperial, Jesus entrou montado no jumento. Isso é lindo. não tem nada a Nota ver. de rodapé, 0. Informação histórica, 0. Apesar da neotretização presente no nosso contexto, o texto bíblico, ele vem de propósito com todas as suas, entre aspas, imperfeições, que é como uma pessoa que nunca comeu uma comida diferente, exótica, e está acostumado com um sabor trivial, e depois ele fala: nossa, esse negócio é diferente. Então, uma coisa curiosa no texto é que, de propósito, ele tem um elemento escandaloso. Ele tem um elemento em que a sua referência é mais ampla do que a gente imagina. Quer ver a coisa mais maluca? Esses são traços de literatura que você está citando. Mas o texto é literatura. Total. Mas é uma literatura. A Bíblia é com alta referência. literatura. Alta literatura. Olha que coisa doida. Não falaram agora do problema das mulheres, se elas podem, não podem, não sei o que e tal. Quando você vê o momento máximo da chegada do perdão de Deus, da salvação em Cristo, a ressurreição de Jesus, quando ela acontece, quem é a pessoa protagonista que vai dar a notícia mais importante? É Maria Madalena. Que nós tiraríamos, hoje não, Então, mas no passado, tiraríamos dessa lista de o que isso gente boa, né? mostra pra gente? Se esse texto tivesse sido trabalhado, inventado e criado para produzir um tipo de apologética... Seria Maria, mãe de Jesus, né? Não, e não seria- a Maria seria Madalena. De Magdala. Seria o rabino mais importante de Jerusalém. Seria um teólogo de expressão. A mas Bíblia não é politicamente correta, é isso que você está Exatamente. dizendo. Eu acho que Ainda aí, bem, né? entendeu? Como o próprio Deus se aproxima de nós em Cristo, a palavra divina se apresenta ao mesmo tempo de uma maneira que ela é referência e ela é mistério. Ela é saborosa, ela é vida. Luiz Saião, Israel Belo de Azevedo, que maravilha de conversa. Obrigado, Saião. Abraço, gente. Valeu, muito obrigado.